Talvez você nunca tenha visto a necessidade de investir o seu dinheiro. Porém, deixar seu dinheiro simplesmente parado na conta pode estar fazendo você perder dinheiro. Esse é o IPCA, ou a inflação, nos últimos 10 anos. Perceba como o índice vai variando entre pelo menos 4%, já chegou a máxima de 10% de inflação ao ano, e hoje em dia estamos em 4,85% de inflação ao ano. Lembrando que esse é o índice médio, o índice puxado pela média dos produtos, sendo que os produtos que são mais consumidos são geralmente os que compõem a mesa do consumidor brasileiro. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você qual a importância de você investir o seu dinheiro. Meu nome é Flávio e esse é o canal Caia na Real. Vamos para o vídeo. O vídeo de hoje vai ser dividido em duas partes. A primeira é porque você não deve depender do INSS para se aposentar. E a segunda é o que acontece quando você começa a investir o seu dinheiro. Então, vamos para a primeira. O índice de filho por família diminuiu drasticamente aqui no Brasil. Dos anos 2000 até 2023, as mulheres passaram de ter na média de 2,5 filhos, lógico que não existe meio filho, né? Mas é só o índice por família, passaram de ter a média de 2,5 filhos para 1,33 aí em 2023. Então, as famílias estão diminuindo drasticamente. Isso porque a partir de certo ano para cá, as famílias optaram por criar gatos, cachorros, os famosos pets. Então, as famílias brasileiras passaram a ter menos membros porque agora as mães, as mulheres, preferem ter animais de estimações em casa. Isso eu vou te explicar agora porque afeta a sua aposentadoria. Lá nos anos 2000, como tinha mais filhos por família, tinha mais gente trabalhando e contribuindo para o INSS. Aquele dinheiro que sai do seu salário, que é descontado para garantir o seu aposento. Eu vou te explicar o que acontece com ele no momento que é descontado do seu aposento. As pessoas que estão trabalhando no momento que é descontado esse dinheiro, está servindo para pagar o aposento das pessoas que já estão aposentadas. Como o índice de filhos e de pessoas estão diminuindo no Brasil, pessoas jovens, então quer dizer que quando você ficar mais velho, não vai ter pessoa suficiente contribuindo para o INSS para que você se aposente e vive tranquilamente. Se bem que o aposento hoje em dia médio do brasileiro não dá para você viver tranquilamente, não é isso? Então, o que acontece é o seguinte, por isso que você sempre vai ver no jornal a reforma da Previdência, que sempre vai prolongando a idade mínima para você se aposentar. Como não tem gente contribuindo o bastante, vai ficar sempre nesse déficit de não ter dinheiro para pagar os aposentados. Por isso, você não deve ficar esperando para depender de se aposentar pelo INSS, porque provavelmente para o pessoal da nossa idade isso não vai acontecer. Porém, eu tenho uma notícia boa para você. Você mesmo pode fazer a sua aposentadoria. Quer saber como? Na próxima etapa do vídeo, na parte 2, eu vou te explicar por que você deve investir o seu dinheiro e o que acontece quando você começa a investir o seu dinheiro. Então vamos para a parte 2. No Brasil, devemos ganhar nosso dinheiro duas vezes. A primeira, ao trabalhar, e a segunda, ao investir. Isso acontece porque a taxa de inflação aqui é muito alta. E à medida que seu dinheiro fica parado, ela vai corroendo e acabando com o seu dinheiro. Eu vou deixar aqui a comparação dos Estados Unidos e do Brasil nos últimos 12 meses a taxa de inflação. Só para você ter noção o quão alta é a taxa de inflação aqui no Brasil. Esse foi o acumulado da taxa de inflação nos últimos 12 meses. No Brasil, ela ficou em 5,6, enquanto nos Estados Unidos a inflação foi apenas de 2,9. Só aqui, nesse comparativo, dá para você ter noção o quanto a nossa taxa de inflação é inflamada em comparação a países desenvolvidos. Por isso, o seu dinheiro vale menos cada vez mais. Eu vou mostrar o comparativo de 3 salários no Brasil. A primeira é o salário mínimo, que eu tirei agora em 2025 e ela está de R$ 1.509. Vou fazer também a simulação de R$ 2.500 e de R$ 3.500. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia,
ele fala que devemos investir pelo menos 10% dos nossos ganhos. Então, no salário mínimo, eu vou fazer a simulação com R$ 150, investindo todos os meses, no de 2.500, 250 e no de 3.500, 350. Ao longo desse tempo, você vai ver como os juros compostos vai trabalhando ao seu favor e vai montando um patrimônio onde você consiga se aposentar sossegado quando chegar esse tempo lá. No primeiro exemplo, eu coloquei que você vai investir R$ 150 iniciais e fará aportes mensais de 150 também. A taxa de juros eu coloquei 10% ao ano. Hoje em dia, a taxa Selic está em 13,25, sendo que essa taxa ela vai dar essa porcentagem em 100% de um CDI, de um CDB. Então, é uma rentabilidade razoavelmente fácil de você conseguir. O período de tempo eu coloquei 20 anos. Então, ao passar esses 20 anos investindo R$ 150 mensalmente com essa taxa de juros, chegar lá nesse período, você vai ter investido 36 mil e vai ter um ganho de capital de 72 mil só de juros compostos. E no total você vai ter 108 mil no final disso tudo. Então, só para você ver, o dobro do que você investiu, só o dobro você teve em juros compostos trabalhando a seu favor. Esse é o efeito que os juros compostos faz trabalhando a seu favor. No segundo exemplo, com R$ 250 iniciais e mais 250 de aportes mensais, com a mesma taxa de juros e o mesmo tempo, no total você vai ter no final disso tudo R$ 181.246, sendo que R$ 60.250 foram de aporte seu, enquanto R$ 120.996 foram juros compostos trabalhando em cima desse valor. Então, no final disso tudo, você terá 181 mil. E por último, aqui está a simulação com você investindo R$ 350 inicialmente e aportando todos os meses R$ 350. A mesma taxa de juros, o mesmo período de tempo. E aí, quando terminar esse tempo, você vai ter investido R$ 84 mil do seu bolso. Vai ter um juros composto de 169 mil em cima do seu valor. E no total você vai ter 251 mil. Isso vai te dar uma rentabilidade de mais ou menos uns R$ 2.000 por mês, sem você fazer nada. Então, já é mais do que a média de um aposentado ganha. Um aposentado de um salário mínimo ganha, né? Então, esse é o efeito dos juros compostos. Para você ver a maravilha que isso faz com o seu dinheiro.